Vamos girar o assunto aqui no Morning, gente, porque pediatras, para a alegria de Adriles Jorge, assinaram uma carta pedindo a volta das aulas presenciais. Paulinha, conta os detalhes, porque o homem deve estar daquele jeito nos ouvindo na casa dele. Sabe que eu recebi essa carta no grupo de mães aqui da minha escola. Então vamos lá, é um grupo de pediatras formado por médicos de hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês aqui de São Paulo, e esse manifesto ele vem em defesa da volta às aulas presenciais no ano que vem, e traz ali como base experiências de outros países, principalmente dos países europeus, e evidências científicas. Inclusive, no final dessa carta, tem ali todos os apontamentos de estudos e tal, nos quais eles se basearam para escrever as recomendações. Então, aí, o que eles entendem é que, tomando todas as medidas sanitárias, é possível, sim, que as crianças retomem as atividades escolares. Vamos a alguns pontos que eles colocam. Crianças se infectam 2 a 5 vezes menos do que os adultos. São raras as complicações entre as crianças. Apesar do que se supunha no início da pandemia, hoje já existe a informação de que as crianças não espalham os vírus. Aí tem também uma outra informação, as escolas, seguindo as orientações e recomendações sanitárias, não são locais de maior infecção. A gente até já tinha falado sobre isso por aqui, eu tinha trazido essa informação, de que, de acordo com pesquisas, não só aqui no Brasil como fora, muitas das crianças acabam se contaminando em casa, dos pais, e não da escola e trazendo para os pais. Então, aí já mudou totalmente a percepção inicial no começo da pandemia. Nesse manifesto, os pediatras também consideram os impactos do isolamento social prolongado nessas crianças, né? Não só no desenvolvimento, digamos assim, dos conhecimentos da escola, mas também da saúde mental. E eles consideram esses impactos imensos e duradouros. Aí eles citam obesidade, transtorno de ansiedade, transtorno do sono, danos pela exposição excessiva a telas e muitos outros prejuízos. E também levam em consideração, por exemplo, que algumas crianças não têm acesso à internet e outras também já têm uma natural dificuldade de concentração para poderem reter aprendizado em videoaula. Outro ponto levantado é a questão da vacinação, né? Porque a gente sempre fala aqui dessa expectativa da vacina, que quando chega a vacina e tal. A questão que eles colocam é que muitas das vacinas que estão sendo desenvolvidas nem são testadas para crianças. Parece que só uma, a Oxford AstraZeneca, tem crianças de 5 a 12 anos nesse grupo de testagem. E aqui no Brasil, os testes clínicos só foram autorizados para a faixa etária acima dos 16 anos. Então, essa questão, por exemplo, de aguardar uma vacinação para as crianças, para daí liberar as aulas, complica bastante, porque não é alguma coisa nem a curto, nem a médio prazo, aparentemente, né? Ainda vai ter que se fazer testes para entender aí se as crianças também farão parte desse grupo da vacina. Então, estão aí os pontos expostos, basicamente abrindo essa discussão a respeito de 2021, né? Será que a gente começa o ano com aulas? Será que as escolas vão voltar? E aí, Drilis? Tá feliz com esse negócio ou não? Esses dados já não tô feliz, porque o Brasil perdeu um ano letivo. É um ano jogado fora. É um ano que congela desigualdades sociais, que cria angústia e depressão nas crianças, ou seja, que gera efeitos catárticos gravíssimos nas crianças. Crianças, sobretudo as mais pobres, convivem com lares mais desestruturados. Crianças, sobretudo as mais pobres, não têm possibilidade de alimentação nas escolas, ou seja, não tem possibilidade de ascensão social, como a Paulinha disse, o índice de infecção, e esse dado não é novo, é de 2 a 5 vezes menor de infecção, de transmissão, o índice de mortalidade é praticamente 0,0001%, ou seja, é uma raridade. E em nome de uma hipocrisia de apologia ao lockdown, que nunca teve seu efeito comprovado cientificamente, em nome de uma hipocrisia em que a gente vê bares, restaurantes, shoppings, ruas completamente aglomeradas, a única atividade que não abriu, que não exerceu sua função social, que é a mais importante de todas, foi as escolas. E não adianta dizer que foi por receio, ou medo, ou ciência, porque todos os países, a grande maioria dos países europeus, que se fecharam, inclusive, tiveram quase que nenhum fechamento.
Na Dinamarca houve uma só semana, se eu não me engano. Na Suécia acho que nem chegaram a fechar. Outros países também tiveram um fechamento super específico, ou seja, existiu uma leniência, uma preguiça criminosa de alguns profissionais de educação do Brasil. Olha, eu lembro, nem é um caso de crianças, a Universidade ali de Curitiba, no Paraná, antes que houvesse um único caso, ela se fechou. Eu acho assim, tem muito professor, tem muito profissional de educação torcendo pelo coronavírus para ficar sem trabalhar. Essa preguiça, essa leniência é completamente irresponsável e completamente criminosa, que até a OMS, que criminosamente impôs essa medida de lockdown não efetiva, não científica, já voltou atrás e disse que isso é um prejuízo gigantesco na vida das crianças. Até o elemento de contaminar os avós. Gente, as pessoas mais pobres, as pessoas que precisam trabalhar, elas deixam suas crianças com quem nas suas casas? É lógico, com um parente eventualmente mais velho, com um avô, ou seja, a chance de transmissão é muito maior do ponto de vista lógico, quando as crianças ficam em casa, quando elas vão para as ruas e voltam e contaminam as pessoas em volta, ainda que esse índice de transmissão seja muito pequeno, do que efetivamente se elas estivessem com as devidas medidas de distanciamento social nas escolas, que pode ser uma utopia, mas é uma realidade. A vida é um risco. A vida é um risco, é uma contingência de risco. Só que a contingência de risco de deixar crianças fora de escola por um ano foi muito, mas muito pior que qualquer efeito do coronavírus das crianças, como resta cientificamente comprovado. Socialmente comprovado, o que aconteceu deixando as crianças brasileiras um ano fora das escolas é um crime. E é um crime que deve ser debitado em boa parte dos profissionais de educação desse país. Ok. Agora, queridos, tem uma notícia aqui da Folha de São Paulo que eu queria trazer aqui para ouvir o Joel Pinheiro, que é o seguinte: com um salto de 22% nas internações por Covid em São Paulo, conselheiros de Dória pedem para endurecer quarentena já. Estão pedindo àqueles médicos do centro de contingência aqui em São Paulo que o estado como um todo retorne para a fase amarela. Segunda-feira, dia 30 de novembro. Teremos novidade, Joel? Vamos aguardar para ver, né, Paulo? Os números estão bastante preocupantes. A gente está vendo a ocupação dos leitos aí para Covid nas UTIs aumentando em alguns lugares. Acho que isso foi no Rio de Janeiro, mas São Paulo está subindo também. Lá no Rio já está em 100% a ocupação dos leitos para Covid, agora já está começando a usar o restante aí, então risco real de um colapso do sistema de saúde. Infelizmente, se isso se concretizar, se for isso mesmo, vamos ter que fechar um pouco mais aí, limitar as atividades, limitar as aglomerações. Agora, tudo isso não impede que a gente também se programe e se prepare para a volta às aulas no ano que vem. Das atividades todas, a escola, como a reportagem bem disse, é uma das que menos traz risco do contágio. Muito menos do que um bar cheio de gente, muito menos do que, enfim, outras lojas cheias de gente, mercados que se aglomeram dezenas, centenas de pessoas. Então, a escola, ela, além de ser um lugar com menos risco do contágio, porque as crianças pegam e passam muito menos a doença, ela também é um lugar de uma importância acima do normal. Uma escola é mais importante. É óbvio que o ideal é que todos possam estar juntos, abertos, é isso que a gente quer, mas se fosse para escolher, me parece que a escola é mais importante do que um bar, por exemplo. Essa lógica que você está dizendo, então, significa que eles erraram esse ano, porque se eles fecharem e liberarem escola, não dá para entender, então. A gente vai ficar que nem maluco aqui nessa história. O erro foi o seguinte, eu sempre lembro a frase perfeita da Priscila Cruz, né, que é a do Todos pela Educação. Foi um crime terem aberto bares antes de escolas. Como é que você usa essa lista de prioridades? Então, a escola e a educação tem que voltar, sim, com medidas possíveis de segurança, mas me parece que é uma prioridade. A gente não pode ter mais meses perdidos de um ano letivo. Esse ano letivo ele foi basicamente perdido para milhões e milhões de crianças. Tem o dano também psicológico e de sociabilidade. As crianças não estão convivendo com seus pares da sua idade, estão só muito restritas à família. Então, eu acho que sim, as aulas devem voltar presencialmente ano que vem. Eu estou pensando mais nas crianças, mas eu também aqui vou apontar o dedo para muitas universidades federais que, embora tivessem plenas condições, nem todas, em algumas fizeram trabalho, fizeram aulas à distância, mas outras sentaram e não fizeram nada. Os alunos jovens ficaram sem aulas em diversas universidades federais, muitas vezes com argumentos totalmente espúrios, e todo mundo ficou sem nada. Perfeito. 30 segundos, Paulinha.
Rapidinho, porque na Europa, mesmo quem está restringindo agora, enfim, por causa dessa teórica segunda onda ou segunda onda de fato, as escolas permanecem abertas. Então, você restringe nesses outros lugares, né? No pub, na aglomeração, nesses outros pontos. Só me incomodou um pouco a fala do Adrilles dizer que tem professor torcendo para a Covid. Eu não acredito nisso. Eu acho que os professores realizaram esse ano... Agora eu vou falar, Adrilles. Esse negócio de utopizar a atividade... Vou te passar a palavra. Pera aí, Adrilles. Corta o microfone do Adrilles, eu vou passar a palavra para ele. Continua, Paulinha, vai lá. Deixa ele... Eu acho meio absurdo falar isso, porque esse ano foi muito difícil, eu acho que para alunos, para professores, com todas essas incertezas, e para os pais também, porque eu estou me vendo numa situação aqui de completa loucura para tentar, enfim, dar conta de tudo isso. E óbvio, dentro de todo o meu privilégio de home office e de escola particular. Então, você imagina todos esses alunos da rede pública. Agora, eu não acredito que tenha professor nenhum torcendo para a Covid. Perfeito. Adrilles, 30 segundos. Tem muito professor picareta. 30 segundos, Adrilles, 30 segundos. Não, primeiro é refutar a informação em relação à volta. O próprio prefeito daqui de São Paulo falou exatamente que grande parte das internações são de pessoas que vêm do interior do estado e que estão lotando mais. Não há exatamente um índice maior e gigantesco de infecção. Quanto a professor, é uma opinião, é uma profissão quanto qualquer outra. É lógico que os profissionais relacionados à educação, tanto diretores quanto professores, são diretamente, na sua maioria, responsáveis pelo fechamento de escola, tendo que já havia dados na Europa, no mundo, que o índice de infecção e disseminação e de mortalidade das crianças era muito baixo. Não dá para eximir de responsabilidade boa parte, estou falando que são todos, boa parte dos professores e profissionais de educação que são responsáveis, sim, por esse crime que aconteceu esse ano.